Isso aí, pessoal. E aí, continuando o estudo, né, do capítulo 5 de Lucas, um pouco mais adiante a gente tem a cena onde o Jesus está pregando dentro de uma casa e, e aí, de repente, ele se vê, né, acima no telhado descendo, né, um paralítico, e vai até os pés de Jesus lá, e aí Jesus cura, né, aquele paralítico, né? E aí né, estudando um pouco sobre isso, lendo um pouco sobre isso, né, me pegou uma situação, né, que é aqueles amigos desse paralítico, né, que tinham uma fé gigante em Jesus, e falaram assim, que a gente tem que levar esse nosso amigo aqui até Jesus, né, porque ele vai curá-lo, né? Eles tinham uma fé muito grande nisso, né? Ah, mas como, né? Como? Aí um fala, dá uma ideia, vamos tentar passar no meio do povo, outro dá outra ideia, vamos fazer de um jeito diferente. E aí eles tiveram a brilhante ideia de colocar, de transportar o paralítico através do telhado, né? Subiram com ele até o telhado, né? E depois desceram ele até Jesus por meio de cordas, e aí chegaram até o objetivo. E aí, né, pensando nisso e pensando no trabalho de evangelização que vocês têm, né, quem seria, né, o Mauri e a Neuza, né, nessa situação, né? Porque muitas vezes vocês se veem nessa condição mesmo de serem as pessoas que são responsáveis por levar alguém até Jesus, né? E às vezes por caminhos, né, diferentes, né? Por caminhos não tão fáceis, né? Por caminhos bem complicados, inclusive, né? Então, eu fiz uma correlação muito pertinente em relação ao grupo, ao Círculo Bíblico Santo Expedito, e a esse grupo de amigos que, movidos pela fé em Jesus, levaram esse paralítico até eles. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, se faz sentido isso que eu estou falando. Sim, Christian, veja só, várias vezes a gente se pegou na situação de levar pessoas assim, né? Mas a grande sacada aí é que a nossa fé, ela, às vezes ela está lá em cima, né? Vamos pegar, vamos levar, porque Jesus vai dar conta. Às vezes a nossa fé não está tão assim, não é? Às vezes a gente, como ser humano, está falho, ou aconteceu alguma coisa e a gente também. Então, mas a gente sempre foi, a gente sempre levou. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos, a gente chegava lá e falava que Jesus está aqui, o senhor dá um jeito aí, o senhor corre atrás, né? Porque o nosso papel era trazer até aqui, né? Eu não conseguia, mas a gente está aqui. Mas é muito difícil isso, né? Porque as pessoas, elas vêm e outro parênteses aí, quantas casas eu fui aonde as pessoas conheciam o antigo Mauri. Então, daí eu caía no descrédito, né? Perante aquela pessoa. Ah, eu conheço esse daí é aquele cara que fazia isso, entendeu? E agora, né, tá querendo pagar de santo, essas coisas. E a gente viveu muito isso, né? Mas nós continuamos. A base aqui da nossa casa era, né, o amor entre todo mundo, e a gente vai, e a gente vai, e a gente vai. Nem sempre nós saímos do círculo bíblico sorrindo. Muitas e muitas vezes nós saímos do círculo bíblico, na casa das pessoas chorando. Não pela situação que tinha acontecido lá, mas pela situação, né, do levar o amigo, e às vezes as coisas não aconteceram, né, do jeito que era para acontecer, isso por aqui. Maravilha. Olha, eu vejo uma sintonia muito grande em relação a isso, viu? O trabalho que vocês têm, da perseverança que vocês têm em continuar, independente de muitas vezes, né, o encontro não estar tão cheio quanto estava na semana anterior, né? Mas mesmo assim, né, caminhando, mesmo assim subindo em outros telhados, suportando outros
outras situações, né, tão difíceis quanto, mas com o objetivo de entregar o paralítico para Jesus curar, né? E é muito interessante que, continuando um pouco mais essa mesma leitura, né, esses próximos versículos, a gente tem Jesus falando para o paralítico, né? O paralítico, né, comenta com ele que gostaria de ser curado e ele fala: então eu curo os seus pecados, né? Você está perdoado dos seus pecados. E aí vem os fariseus da época lá e questionam ele sobre essa situação. Não, espera aí, como assim, né? Que poder é esse, né? E aí ele fala: pô, se vocês imaginavam que o maior poder seria curar um paralítico, eu te dou um poder ainda maior, eu te dou um milagre ainda maior, que é curar ele dos pecados. Mas se o seu coração é duro, a ponto de entender que esse milagre é maior do que o paralítico sair andando, então tá bom, sai andando, paralítico. E aí ele sai andando, pega a sua cama e vai embora. Então, assim, cabe a gente entender isso também, né? O que de fato eu preciso? Né? Eu preciso dessa cura externa que está aparente, que todo mundo olha e eu posso até sentir vergonha disso? Ou eu preciso que me cure por dentro, né? E eu acho que o trabalho do círculo bíblico é muito curar por dentro, né? Que é buscar o Jesus para que ele cure aquilo que na verdade não está aparente, não está na minha cara, mas que eu posso estar sofrendo muito mais do que a minha doença, né, aparente. Então, assim, o trabalho do círculo bíblico é muito nesse sentido mesmo. Eu vou buscar o paralítico, mas eu não sei se o paralítico tem problema nas pernas ou tem problema na cabeça. Mesmo assim, eu coloco ele na sua cama e desço ele até Jesus. Então, o trabalho do círculo bíblico é bem nesse sentido mesmo. E aí, falando um pouquinho mais do encontro, a gente tem lá da leitura, a gente tem o chamado de Mateus. E o chamado de Mateus é bem intrigante, né? Porque Mateus o convida para uma festa na casa dele, né? E quem são os amigos de Mateus, né? Sabendo que Mateus era o cobrador de impostos, então ele era a pessoa talvez mais pecadora, né? Daquele contexto, né? A pessoa que mais cometia pecados, né? E pudesse ser julgada por todas as pessoas à volta. Então os amigos de Mateus também eram nesse sentido, né? E aí Jesus vai participar dessa ceia com Mateus, dessa festa. E aí questionam Jesus, né? Mas espera aí, né? Você vai ficar com ele, né? Mas você não é o Messias, o Filho de Deus? Como assim você está se juntando com esse povo que não é merecedor, né? E aí ele faz aquela frase célebre, né? Que os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes, né? Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam os pecados. E aí esse é um cerne do círculo bíblico. O que é né, uma coisa que tem que estar na base, né, de um círculo bíblico, né, que é de você ir ao encontro das pessoas, ir ao encontro. E aí, independente se são pecadores ou não, eu tenho que fazer a minha função, que é ir até, né, fazer o que Jesus faria mesmo, né, numa situação de Triste. Aí tem uma situação do Mateus, que era um emprego, que eu imagino, pelas coisas que eu li, que era um super do emprego. Não é? E Mateus resolveu acertar as contas mesmo, não é? Porque ele fala que a quem eu devia, eu vou lá, eu preciso. E o círculo bíblico, ele parte da seguinte proposta mesmo. Não cabe a nós sabermos ou julgarmos a situação que está vivendo aquela família. Nós vamos, né, até lá e vamos oferecer que nós temos também, né, muitos pecados, muita dor, como que a gente fez, por onde a gente passou, as águas que nós enfrentamos, não é? E para resgatar esse povo como povo. Então, a intenção do círculo bíblico é essa mesmo, de estar lá, alguém leigo do povo falando para o povo,
cheio de pecado, cheio de falha, né? Então, o círculo bíblico é esse, eu sempre digo, e sou suspeito de falar, né? É esse doce aí do renovo, mesmo sem aguentar toda semana de novo, toda semana de novo, toda semana